Fala pessoal! Faz um tempinho que eu quero fazer um vídeo aqui no nosso canal falando sobre a Revolução Russa de 1917, que acabou mudando os destinos da política mundial a partir dessa data e posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial principalmente, acabou dividindo o mundo em dois grandes blocos de poder político. Eu li esse livrinho aqui do George Orwell, A Revolução dos Bichos, um livrinho pequenininho de ler, 90 páginas. Ele faz uma crítica à Revolução Russa, ao que acabou se tornando a Revolução Russa, né? Porque o princípio da Revolução Russa seria implantar o socialismo no país, as pessoas serem todas iguais, livrarem-se da tirania dos czares, que acabaram colocando a Rússia numa situação deplorável, mas o que, ao fim da Revolução Russa, ali no governo do Stalin, o que acabou acontecendo foi uma tirania, infelizmente, sendo substituída por outra. Então esse livro ele traz uma crítica muito inteligente, é de uma fazenda onde os bichos passam a entender que os males da fazenda, os sofrimentos animais são causados pelos humanos, então logo eles precisam fazer uma rebelião, expulsar os humanos da fazenda. Bom, eles fazem a rebelião, expulsam os humanos e os porcos, que eram os mais inteligentes, acabam dominando, sendo os líderes do movimento, e depois, por último, eles acabam implantando uma tirania. A Revolução Russa ela começou por conta de uma série de situações sociais que a Rússia vivia no final do século XIX, começo do século XX. A Primeira Guerra Mundial, especialmente, foi desastrosa para a Rússia. Serviu para mostrar que a Rússia era um país atrasado, era um país com baixa tecnologia, era um país com baixo poderio militar, apesar de ter mais de 150 milhões de habitantes na época e ser um país de dimensões continentais. Vocês conhecem aí, sabem o tamanho, a extensão territorial da Rússia. Na Rússia existiam grandes áreas de terra que pertenciam a um grupo chamado de boiardos, que eram nobres, que na verdade exploravam mais de 80% da população camponesa que trabalhavam para essa classe. Um dos czares aí mais brilhantes foi o Pedro o Grande, que fez reformas, né, trouxe tecnologias do Ocidente, transformando aí São Petersburgo, capital da Rússia, numa janela para a Europa na época, né? Então ele implantou um desenvolvimento que procurava aí copiar o modelo ocidental. A dinastia Romanov, que governava a Rússia desde 1613 de forma absolutista, o czar nesse período aí acabava confundindo-se com a figura do Estado, ou seja, não tinha-se bem a distinção do que era público e do que era privado, porque o czar era considerado o dono do Estado, o dono do país, então logo tudo que era público, tudo que era do governo era dele e da sua dinastia. O Nicolau II ele foi o último dos czares aí, né? Ele foi deposto pela Revolução Russa de 1917. Bom, para vocês entenderem, existiam dois grupos políticos que eram contra os czares, que eram os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques depois foram intitulados de vermelhos e os mencheviques de brancos. Os mencheviques eles eram um grupo minoritário composto aí por uma burguesia que ela, baseada ali nos escritos, nos estudos de Karl Marx, eles acreditavam que era necessário esperar o capitalismo amadurecer e fazer uma revolução a partir da burguesia. Os bolcheviques, que eram os populares, vamos dizer assim, acreditavam exatamente o contrário, que a revolução tinha que ser feita a partir das massas. Eles defendiam também uma liga, uma união entre operários e camponeses, já que os camponeses eram um grande número, um grande volume da população russa. Em março de 1917, Nicolau II foi derrubado, instalando-se então na Rússia a República de Duma, chefiada por Alexander Kerensky, que era um líder menchevique, então um líder da burguesia, um líder da minoria. Ele tratou logo então de fazer um governo, uma ditadura. Todas essas rebeliões socialistas, principalmente, elas incluem aí no cardápio, vamos dizer assim, a ideia de fazer uma ditadura, porque é preciso assegurar o poder do governo num primeiro momento. Acontece que o Kerensky ele manteve a Rússia na guerra, e isso foi um desgosto muito grande para os russos,
porque os russos já estavam numa situação precária, ainda mais no país fazendo um esforço de guerra. Então, os bolcheviques, que eram os vermelhos, chamados assim, passaram então a fazer a oposição. Existiam ali 3 líderes, né, que eram líderes cabeças aí dos bolcheviques. O Lenin, que foi daí o líder da revolução quando os bolcheviques tomaram o poder, o Trotsky e o Stalin. O Stalin, depois da morte do Lenin, acabou vencendo a disputa ali com o Trotsky e acabou tornando-se o líder absolutista, aliás, um líder terrível, um verdadeiro desastre o governo dele, em termos humanitários falando, né? Liderado por esses 3 personagens, eles queriam tirar então a Rússia da guerra, acabar com a participação na guerra, e eles tinham um lema que era paz, terra e pão, né? Paz, saída da guerra; terra, dividir a terra e a concentração, considerando a população da Rússia sendo uma população agrária; e pão, né, que as pessoas passassem a ter alimento e não vivessem naquelas condições precárias, aliás, também condições de analfabetismo muito alto na Rússia nesse período. No dia 7 de novembro de 1917, os bolcheviques então tomaram o poder, derrubaram esse governo anterior dos mencheviques, e a partir daí vai iniciar no governo de Lenin, gente, que é de 1917 a 1924, vai iniciar uma guerra civil, né, liderada pelos mencheviques, pelos brancos, e também, logicamente, juntaram-se a ele os partidários, os simpatizantes do antigo governo czarista na Rússia. Para a Rússia sair da Primeira Guerra Mundial, ela acabou perdendo alguns territórios. O território situado na Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Ucrânia e Polônia. Essa guerra civil, ela foi vencida pelos vermelhos, pelos bolcheviques, e ela só terminou em 1921. Então, de 1917 a 1921, a Rússia viveu uma séria guerra civil. Durante esse período, então, o Lenin adotou a chamada economia de guerra, com confisco de propriedades, centralização dos meios de produção. A circulação de moeda foi quase abolida no período, né? Devido à concentração de poder nas mãos do Estado e à diminuição do poder de compra de barganha na mão da população. Em 1918 foi elaborada uma Constituição que criava a República Soviética Socialista Rússia, e em 1923 foi elaborada outra Constituição que instituía a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essa famosa, hein? A URSS. Com a morte de Lenin em 1924, o poder soviético foi disputado por Trotsky, que era chefe do exército, e por Joseph Stalin, que era secretário-geral do Partido Comunista. Eles tinham algumas divergências ideológicas, dentre as quais acentuaram-se. Trotsky defendia a difusão do socialismo com uma revolução permanente, né? Ou seja, levar o socialismo pelo mundo. Já Stalin, ao contrário, pregava que a consolidação da Revolução Russa, a estruturação de um Estado revolucionário forte e do socialismo em um só país. Stalin acabou saindo vitorioso aí desse conflito e nos anos seguintes marginalizou Trotsky e os seus seguidores. No final das contas, acabou desvirtuando totalmente o sentimento inicial, que era fazer o quê? Trazer a igualdade entre as pessoas, fazer com que a sociedade prosperasse coletivamente. Fica aí então esse breve resuminho, essa breve história da Revolução Russa. E eu digo a vocês, quem quiser entender, não entender a Revolução, né, mas entender o espírito, o caminho que a coisa tomou, como foi esse passo a passo, né, até marginalizar as pessoas que acabaram participando da Revolução, marginalizar as ideias de Trotsky, divulgar nas pessoas o sentimento de que ele era um inimigo. Então, muito legal esse livrinho aqui, olha, dá de ler ele, pegando ele na mão umas 4 vezes, aí dá de ler. Tá bom, meus amigos? Forte abraço, tchau!